Bom dia! Hoje são 23 de novembro de 2023, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Estou aqui no centro de Brasília, dentro de um parque aqui aberto a todos, gratuito. O Parque Olhos d'Água, localizado na Asa Norte aqui em Brasília. Um lugar de paz, de serenidade entre as árvores aqui e o canto dos pássaros. Vamos a mais um vídeo aqui, gente. Vou trazer novamente mais comentários aqui que foram feitos ontem em minha página no YouTube por várias pessoas que comparecem aqui diariamente. Vou ler aqui os comentários, ó. São 6 comentários aqui, ó. 6 comentários, ó. Aqui. Viu aí? Então vamos aqui. Vou mostrar os comentários de Cláudio Antônio, da Edilina Vieira, do Francisco Salviano Souza, do Plauto Leal e do Henrique Agostinho Silvério. Então aqui os comentários aqui, feitos por pessoas aqui que eram cristãs e hoje são ateias. Então aqui 6 comentários. Vamos lá. Vou trazer primeiramente o comentário do Cláudio Antônio. O Cláudio Antônio mora em Pará de Minas, no estado de Minas Gerais, Pará de Minas. Brevemente irei encontrar lá o Cláudio Antônio, irei conhecê-lo pessoalmente, brevemente. Então o Cláudio Antônio ontem escreveu assim: antes aqui quero dizer que ele, Cláudio Antônio, foi um cristão fervoroso. Começou na Igreja Católica Apostólica Romana e depois passou para as igrejas evangélicas. E hoje ele é um ateu. Ele conseguiu sair da ilusão religiosa. Então ele escreve assim para mim, entre aspas aí: se eu orar, o que acontecerá? Resposta: nada. E aí ele diz: oração não tem eficácia alguma. É o ato mais irracional que existe. Abraços, grande Eustáquio. Então o Cláudio Antônio, veja bem, ele foi um cristão fervoroso, acreditava no poder da oração. Só que agora ele acordou. Ele está sabendo hoje que a oração não serve para nada. É mais uma ilusão religiosa. E aqui eu quero voltar à Bíblia. Vou trazer aqui, como sempre venho trazendo, 3 passagens aqui bíblicas que afirmam que oração resolve todos os problemas. 3 passagens bíblicas aqui. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, elogia a oração, diz que a oração tem efeito. Só que a Bíblia está repleta de lendas, de fantasias. E esse poder da oração é mais uma fantasia bíblica, não tem efeito algum na realidade. Então veja, vamos trazer aqui em Salmos, capítulo 102, versículo 17, está escrito: Deus atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Então está dito na Bíblia que o Deus hebreu, criado pelos hebreus, o mesmo Deus adorado pelos cristãos, que o Deus hebreu atenderá a oração dos desamparados, pessoas desamparadas, pessoas sem casa, sem emprego, passando fome, pessoas desesperadas, desamparadas. Pois bem, se elas orarem, diz a Bíblia, Deus atenderá ao pedido dessas pessoas. E isso não é verdade, não é realidade. A gente vê aí no Brasil e fora do Brasil, vamos falar só em Brasil, a gente vê
milhões de desamparados no Brasil. Hoje, 13 milhões de brasileiros estão desempregados, sem R$ 1 sequer no bolso, desempregados, desesperados. 13 milhões de brasileiros. E eles acreditam na Bíblia, eles oram e não conseguem um emprego. Não conseguem um emprego. Por quê? Porque a oração não tem efeito algum no mundo da realidade. Em Mateus capítulo 21, versículo 22, está atribuído a Jesus assim, Jesus dizendo: "E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis." Veja bem, Jesus aqui promete, atribuído a ele, tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E aí a gente vê, não é, que isso também não é verdade, não é? Que isso também não é verdade. Vemos aí que milhões de brasileiros aí, milhões, estão precisando aí de ajuda, milhões. E essa ajuda não vem por meio de oração. Brasileiros aí, cristãos em sua quase totalidade, orando aí ao Deus da Bíblia, orando a Jesus, porque eles acreditam que Jesus realmente disse isso. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E eles pedem, oram, pedindo emprego, pedindo saúde, pedindo a paz familiar e não obtêm resultado algum. Eis a prova de que oração não serve para nada. E a outra passagem aqui, de vez em quando eu levo aqui minha mão, aqui assim, ó, por causa dos mosquitinhos aqui, não é? Os mosquitos. Eu estou invadindo aqui o espaço deles. Então veja, outra passagem bíblica aqui, em Provérbios, capítulo 15, versículo 29. Temos assim, entre aspas, o Senhor, o Deus hebreu, o Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Veja aí. Mais uma passagem bíblica aqui que não tem utilidade alguma. É apenas uma fantasia religiosa. Então o Cláudio Antônio aí, que mora em Pará de Minas, Cláudio Antônio diz que se eu orar, o que acontecerá? Aí ele responde, nada. Oração não tem eficácia alguma. É o ato mais irracional que existe. E é verdade. E é verdade. Muito bem. Vejamos agora o comentário da Edilina Vieira. A Edilina Vieira também foi uma cristã fervorosa. Ela diz assim, hoje ela é uma ateia. Ela mora em Trairi, no Ceará, cidade cercada por belas praias. A Edilina escreve assim, professor Eustáquio, essa oração sempre vai prevalecer, porque quando o pedido de oração não funciona, ele, o crente, vai ter a desculpa dizendo que é conforme a vontade de Deus. E continua Edilina, e sempre vai ter uma pessoa para ajudar, para que o crente diga que foi Deus. Eu assisti um caso de uma família que vivia na miséria por muitos anos. Foi ajudada por aqueles canais que ajudam pessoas através de doações de outras pessoas. E todos eles, quando a ajuda chega, a primeira coisa que eles agradecem é a Deus. Emocionados por Deus ter ajudado. E pior, a própria pessoa do canal que ajuda concorda. Para mim, seria mais fácil eles orarem e pedirem a Deus diretamente. Mas tem que pedir a Deus indiretamente. Ou seja, Deus só faz alguma coisa quando o homem vem e faz. Assim é fácil, não é mesmo? Eis aí a Edilina. Ela trouxe aqui mais uma fantasia dos cristãos. Eles oram a Deus, oram e não conseguem nada, porque a oração não surte efeito algum. Ela diz aqui que viu uma família aí na televisão, uma família carente, vivendo na miséria, pedindo ajuda.
E aí, um programa aí de televisão ajudou essa família faminta. E depois a mulher agradeceu a Deus. Viu aí? Em vez de agradecer aí as pessoas que doaram os alimentos. Então veja, pessoas doaram os alimentos. E aí a família pobre começou a comer. E a família pobre agradeceu aí a Deus. Veja bem, agradeceu a Deus, quando deveria agradecer as famílias doadoras. Entendeu, gente? Se essa família pobre, veja bem, orando diretamente, pedindo comida a Deus, não vinha a comida, não vinha. Aí ela recorreu a um canal de televisão e só aí ela obteve alimentos. Gente, eu nem precisaria estar aqui falando sobre isso. A coisa é tão lógica, é tão óbvia, porque quem resolve problema não é oração, é ação. É o homem agindo e não orando. Repito, se essa família aqui, faminta, já cansada de orar a Deus, pedindo comida que não veio, se essa família não sai de casa e procura alguém em um canal de televisão pedindo ajuda, ela iria morrer ali à míngua, porque oração não traz alimento algum. Simples entender isso. A Edilina aqui está dizendo, e ela diz que quando um crente faz uma oração e não consegue o resultado, o crente diz que foi da vontade de Deus. E ela ri aqui. Isso aí é mais uma afirmação profundamente ingênua, infantil, que não tem razão alguma. Ora, se uma pessoa, como diz a Bíblia aqui, Jesus dizia, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Palavras atribuídas a Jesus. Então, quando um crente pede algo a Jesus e não vem, é porque isso aqui não funciona. Não funcionou. Aí o crente, coitado, ele inventa outra coisa. Diz que se Deus não quis ajudar a ele, não quis atender aquela oração, é porque isso aí é da vontade de Deus. A coisa mais ignorante do mundo. Entendeu? A verdade é que se um crente, com fervor, pede algo a Jesus, a Deus, com fé, crendo realmente, Jesus aqui garantia, esse crente receberá o que está pedindo. E isso não é verdade. Isso não é realidade. Entendeu? Muito bem, gente. Muito obrigado aí a Edilina Vieira. E vamos escrever, porque todos os dias aqui eu lerei comentários. Vejamos agora o terceiro comentário do Francisco Salviano Souza. Francisco Salviano Souza. Ele escreve assim, entre aspas, professor, há poucos meses minha mulher teve um problema de hérnia de disco. Ela se submeteu a um tratamento. A gente gastou muito com remédios e exames em clínica particular. Hoje ela está bem, graças à médica. Aí, professor, ela diz assim para mim, graças a meu Deus, não sinto mais dor. O que eu vou falar, professor? Veja aí, ele diz, o que eu vou falar para ela? Como diz o Senhor, é para você rir muito. Aí o Francisco Salviano Souza. É mais um exemplo aí, gente, de que a crença religiosa leva o homem a um estado de amência, equiparado à demência. O homem religioso, o homem crente, ele não consegue raciocinar. Ele diz coisas que não têm fundamento algum. E aqui está mais um exemplo. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, já dizia que o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para defender seu ponto de vista. Diferentemente do homem racional. O homem racional, ele só utiliza fundamentações lógicas para seus pontos de vista. O homem racional. Já o homem religioso, ele não consegue raciocinar. Ele diz coisa
que não tem fundamentação alguma. E o Freud estava certo aí. Há poucos meses, a esposa dele estava com um problema de hérnia de disco. Um problema sério, hérnia de disco. Não é aquele disco vinil que toca música, não. É a coluna dela, uma hérnia de disco que causa sofrimento e até, em casos mais graves, paralisia. A pessoa não consegue andar, a dor é grande. E aí veja, ela com muita dor, ela cristã fervorosa, ela começou a orar a Deus, a Jesus. Ele diz aqui, o Francisco Salviano, ele é ateu hoje, mas a esposa é cristã. E ela com fé em Deus, em Jesus, ela acreditando na Bíblia, porque lá na Bíblia Jesus diz, veja aqui de novo, Jesus diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Então ela acreditou nisso aqui. Aí começou a orar para Jesus, para que Jesus curasse o problema de hérnia na coluna dela. Ela orava todos os dias. Ele diz aqui, o Salviano, todos os dias ela orava. E a cada dia ela piorava. Orava e piorava. Viu aí? E aí, não aguentando as dores, coitada, não aguentando as dores, diz aqui o esposo dela, o Salviano. Ela disse: olha, meu amor, a gente vai ter que gastar dinheiro aí com tratamento lá na clínica particular, porque se for para um hospital público, não consegue. Aí o Salviano foi lá, pegou dinheiro lá na conta dele, bancária, poupança, e aí levou a esposa para uma clínica particular, caro, tudo caro. Exames aqui e remédios, caríssimos, tudo caro. Mas aí ele diz, depois desse tratamento, procurando a medicina, a ciência, ele diz, ó, hoje ela está bem, olha aí, graças à médica, viu aí? Então hoje a esposa dele está bem, depois de ter gastado aí uma fortuna com remédios e exames. Mas mesmo assim, ele diz, ó, ele diz que mesmo tendo levado a mulher para uma clínica particular, mesmo tendo levado a mulher para a medicina, gastado muito dinheiro com a cura dela, mesmo que ela saiba que a cura dela, na verdade, se deve à clínica lá onde ela foi, mesmo assim, diz ele, ela fica dizendo aí, ó, ela diz assim: graças a meu Deus, não sinto mais dor. Viu aí, gente? É como dizia o Sigmund Freud, a pessoa religiosa não consegue raciocinar. Ela não diz coisa por coisa. A pessoa religiosa, ela usa fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E é o caso aqui. A esposa dele, ela foi curada, ela sabe disso. Ela foi curada porque foi a uma clínica particular. Ela foi curada, está bem melhor, porque gastou muito dinheiro. Ela sabe que quando orava, sua coluna não melhorava. Mas mesmo assim, ela ainda diz que graças a Deus não sinto mais dor. Olha aí, ela não tem que dizer graças a Deus, ela tem que dizer graças à clínica particular, graças à medicina, graças à minha médica, não tenho mais dor. Mas não, ela diz, graças a meu Deus, não sinto mais dor. Viu aí, gente? A irracionalidade da afirmação da esposa dele. É isso. Ela ficou agora bem por causa dos remédios, por causa dos exames. Entendeu? Se ela não fosse à clínica particular, tivesse ficado só na oração, orando só, hoje ela estaria talvez paralítica ou com muitas dores ainda. Gente, isso é a realidade, isso é a verdade. Então aqui, 3 comentários, Cláudio Antônio, da Edilina Vieira e do Francisco Salviano Souza. Vamos agora a mais um comentário aqui, ó, do Plauto Leal. O Plauto Leal, veja bem o que ele escreve. Veja bem o que ele escreve aí na minha página. Ele aparece aí na página como State
State of Mind. State of Mind. Mas o nome dele é Plauto Leal. Ele escreve muito bem, veja. Ele escreve muito bem. Eu sou professor de língua portuguesa, professor de português, e estou dizendo isso aqui, que ele escreve muito bem. Ele consegue passar para o papel de forma bem clara aquilo que ele sente. Então o Plauto Leal, ele foi um cristão fervoroso. A mãezinha dele é cristã fervorosa. E ele sempre escreve ali coisas, ali diálogos entre ele e a mãezinha dele. Muito bem, o Plauto Leal foi cristão fervoroso. Mora em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. Lá, bem pertinho de Juazeiro do Norte. Então o Plauto Leal, ele diz aqui, mais uma vez, veja, ouça aí o que ele escreve. Vamos lá, veja aí. Ele coloca assim, entre aspas, entre aspas. Eu vi agora aqui uma borboleta, coisa mais linda, uma borboletinha aqui, ó. Linda, várias cores. Como é bom filmar aqui entre as árvores. Eu amo as árvores. Então vamos lá. O Plauto Leal escreve assim, entre aspas. É isso aí, professor. O que não faltam são promessas na Bíblia, exortando os fiéis a orar e confiar em Deus. Todavia, é inútil a pessoa ficar orando. Católicos, por exemplo, têm o hábito de ficar rezando o terço da Virgem Maria 3 vezes ao dia, às 6 da manhã, meio-dia e 18 horas. Qual é o efeito dessas orações? Ele pergunta. Qual é o efeito dessas orações, hein? Aí ele diz, o mesmo que um 0 à esquerda. Cansei de ver pessoas dizerem, entre aspas, não adianta só rezar para passar num concurso. Tem que fazer a sua parte, que Deus irá fazer a parte dele. Depois que a pessoa conquista um diploma universitário ou passa num concurso, aí, se ele for cristão, vai agradecer a Deus. Chega a ser cômico. E ele continua. A verdade é que Deus não ajuda ninguém. Se Deus não ajuda nenhuma pessoa que está numa cadeira de rodas a andar, imagine ajudar uma pessoa a passar no concurso ou no Enem. É bizarro aceitar a ideia de que Deus tem planos para nós. Tomemos como exemplo o próprio professor Eustáquio Presley. Ele aí está se referindo a mim. Vamos lá. Tomemos como exemplo o próprio professor Eustáquio Presley, que é ateu e que hoje é uma pessoa bem-sucedida. Aprovado em concurso público para o Tribunal de Justiça e ainda com 2 formações de nível superior, nunca precisou acender vela para santo algum. É óbvio que, se fosse um cristão, iria abrir a boca para dizer que foi graças a Deus. Mas o professor, que é ateu, sabe que o seu sucesso se deve única e exclusivamente ao seu esforço e que nunca precisou rezar um único Pai Nosso e muito menos pagar promessa em Aparecida. Depois eu comento sobre isso. Vamos lá. Ele continua assim. Na época que eu fazia cursinho pré-vestibular, eu fui colega de uma moça que foi aprovada no vestibular para Direito. E em sua dedicatória de formatura, ela disse que o seu sonho foi alcançado graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, a infeliz reconhece que o seu sucesso é resultado de muito estudo e dedicação. Veja, professor Eustáquio, a hipocrisia dessas pessoas. No fundo, elas sabem que Deus sozinho não é capaz de levantar uma palha. Até porque,
quantas pessoas aí precisando de um prato de comida para não morrer de fome, mas parece que a prioridade desse Deus é ajudar um filhinho de papai a passar no vestibular. É algo realmente insano essa ideia de que Deus ouve as nossas orações. Veja aí, gente, que explanação maravilhosa, né? Que explanação inteligente. E ele escreve muito bem, sempre digo isso aqui. E ó o pássaro aí. Coisa linda, gente, coisa linda. Ele escreve muito bem, o Plauto Leal. Muito bem. Referindo-se a mim, veja aqui. Referindo-se a mim, ele diz assim, ó. Tomemos como exemplo o próprio professor Eustáquio Presley, que é ateu e que hoje é uma pessoa bem-sucedida. Aprovado em concurso público para o Tribunal de Justiça e ainda com 2 formações de nível superior, nunca precisou acender vela para santo algum. É óbvio que, se fosse um cristão, iria abrir a boca para dizer que foi graças a Deus. Mas o professor, que é ateu, sabe que o seu sucesso se deve única e exclusivamente ao seu esforço e que nunca precisou rezar um único Pai Nosso e muito menos pagar promessa em Aparecida. Muito bem, gente. Então é isso aí. O que ele diz aí sobre mim é a mais pura verdade. Nasci em Sobral, rapidamente aqui. Nasci em Sobral, terra de Renato Aragão, humorista, e terra de Belchior, o cantor Belchior. Nasci ali e saí de Sobral, nasci numa família pobre. Minha mãe e meu pai tiveram 19 filhos. Quando eu nasci, em 1956, eu encontrei apenas ali 10 pessoas na minha família. O resto eu já havia morrido. Então, convivi com 10 irmãos. Todos católicos, família católica. Meu pai era maçom, minha mãe católica, mas não era praticante, não ia, dificilmente minha mãe ia à igreja católica, dificilmente. E nunca me impôs nada, minha mãe, nunca. Eu já sou ateu desde o útero dela, ateu, sempre fui ateu. 9 anos de idade eu a dizia, né, que religião era enganação pura. Dizia isso para minha mãe, e minha mãe pedia para que eu ficasse calado, porque senão Deus iria me castigar. Minha mãe dizia isso. É para rir, gente, é para rir. Mas tudo bem, nunca sofri preconceito algum em minha casa. Ateu no meio de cristãos católicos. Veja bem aí como diz o Plauto Leal. Nasci pobre, sempre morei em casa de aluguel. Meu pai morreu em 65, eu tinha 9 anos de idade. Aí a coisa piorou. Minha mãe passou a viver apenas com a pensãozinha dele. Hoje seria o quê? R$ 2.500. Imagine, R$ 2.500 para 10 pessoas, 11 pessoas com minha mãe. Além disso, aluguel, comida, energia, água. Viva aí com R$ 2.400 com 10 pessoas dentro de casa, 11 para comer. Aí você vê a dificuldade. Sempre em casas humildes de aluguel lá em Sobral, eu morando. Aí, com 19 anos de idade, eu saí de Fortaleza, saí de Sobral, fui morar em Fortaleza. Uma irmã minha morava em Fortaleza, alugou uma casa, a irmã solteira, aí chamou a gente para Fortaleza, fomos. E aí em Fortaleza, veja aí, também em Casebre, morando em Casebre. Só para você ter uma ideia, veja essas casas aí, ó. Veja como eu morava em favela. Em favela, o nome favela lá no Ceará não. É em casas humildes. Veja essa casa aí, essas casinhas aí, ó. Essa casa azul aí, ó. Essas casas aí, gente, são casebres. Elas ficam ainda hoje aí, ó, do mesmo jeito. Na rua Sabino Batista, lá no bairro Monte Castelo, onde eu morava com minha mãe, minha irmã e meus irmãos em Fortaleza. Isso aí em dezembro de 1975. Eu estava com 19 anos de idade. Então veja, essas casas aí. Essa casa aí, número 33, de cor azul, a gente morava aí. Eu saí daí
em 1984 para vir morar em Brasília. Olha a casa onde eu morava. Casa humilde, gente. Isso aí é um casebre. Apenas 3 vãos. Eu armava uma rede aí e nem podia balançar a rede, porque pegava nas paredes, de tão estreitas. Entendeu? Então eu saí daí, desse casebre, em 1984, com 27 anos de idade, já formado em letras, professor de língua portuguesa, para ir em direção a Brasília, porque lá professor ganhava mais. Aqui, professor ganhava mais. Então veja aí o lugar onde eu morei, em Fortaleza, a última casa. Saí daí para cá. Veja aí o casebre. Família pobre, sempre morando de aluguel. A água não era encanada, não. Eu puxava água com um equipamento lá de ferro. Uma bomba d'água. Água da cisterna. Você vê. Não era água encanada. Olha a pobreza minha aí. E sempre fui feliz como sou hoje. E aí ele diz, o Plauto Leal, né? Que eu consegui uma vida hoje sólida, né? Por quê? Por causa da minha capacidade, do meu gosto pela leitura, pelo estudo. Sempre fui um aluno exemplar, sempre adorei ler, diferentemente de meus irmãos cristãos. Nenhum irmão meu chegou à faculdade, eu fui o único, e eu vivi com muita dificuldade. Então nenhum irmão meu chegou à faculdade, todos católicos cristãos. Nenhum deles gosta de ler, nenhum deles gosta de estudar. Nenhum irmão meu ou irmã leu sequer um livro na vida. Eu leio hoje, no mínimo, um livro por semana. Eu adoro ler, eu adoro estudar, eu adoro analisar. Então eu vim de uma família pobre, não sou rico, mas ganho um salário que me dá uma vida confortável. Imóvel próprio, carro, viagens, entendeu? Então o Plauto Leal está dizendo aí que eu, ateu, eu venci na vida, mas graças apenas ao meu esforço, à minha capacidade de estudo. Eu sou louco por ler. Todos os dias eu leio 4 horas um livro, todos os dias. Todos os dias. Eu fico doente se não ler um livro, se não ler algo durante um dia. Todos os dias eu gasto 4 horas lendo. Sou um amante da leitura, do estudo. É por isso que eu consegui vencer. Fui aprovado em todos os concursos públicos aqui em Brasília, a que eu me submeti. Fui aprovado em todos. Eu escolhi o cargo, escolhi o emprego em que eu me aposentei, entendeu? Eu escolhi. Deixa eu contar aqui uma coisa. Há muitos anos, quando eu estava na Polícia Civil, eu era agente policial, trabalhava na penitenciária, ganhando muito bem, salário maravilhoso. Escute aí. Aí eu estava lá em casa, com minha esposa, né? Em meu apartamento, com minha esposa. Aí o porteiro, escute bem, eu na Polícia Civil, hein? Já ganhando um bom salário. Aí eu estava lá no meu apartamento, aí um policial apareceu lá, veja, querendo falar comigo. Aí o porteiro, né, pediu, né, aí eu desci, né, para falar com o policial civil, escute bem. E eu já era da Polícia Civil, agente penitenciário, mas eu havia feito 1 ano antes, só para brincar mesmo, eu havia feito outro concurso para a própria Polícia Civil, com o mesmo salário, mas para agente de polícia, para trabalhar em delegacia. Só que eu fiz por brincadeira, eu não queria ir, e nem fui, não fui, porque eu era feliz na penitenciária. Aí escute, aí o policial civil chegou lá com um documento na mão, né? Aí eu me apresentei, ele disse: "Você que é o Eustáquio Alves Lins?" Eu: "Pois não, meu amigo velho, tudo bem?" Aí ele disse: "Olha, eu estou aqui para comunicar ao senhor, para o senhor ficar ciente, para o senhor comparecer, escute bem, ao Departamento de Pessoal da Polícia Civil, semana que vem, eu acho que terça-feira ou quarta", ele disse, "o senhor comparecer para o senhor tomar posse no novo cargo, que é o cargo de agente de Polícia Civil." Ó.
Ou seja, ele chegou à minha residência para que eu fosse ao órgão da Polícia Civil para assumir outro cargo. Olha aí, com o mesmo salário bom. Viu aí, gente? Aí eu disse a ele, ele achou graça a ele. Rapaz, olha, eu já sou da Polícia Civil, cara, eu sou seu colega, só que eu sou agente penitenciário, trabalho na penitenciária. Aí ele olhou assim para mim e disse, Eustáquio, veja o que é a vida, né? Tanta gente aí, ó, doida para ter um emprego, para ganhar um salário mínimo, e você aqui rejeitando um emprego com 6 mil reais na época, 6 mil. Viu aí, gente? Eu passei em todos os concursos a que eu me submeti. Mas por quê? Sou ateu. Por que eu passei? Porque eu estudei, cara. Eu adoro estudar. Eu estudava na época de concursos, eu estudava 6 ou 7 horas por dia no livro direto. Aí não dá outra, aprovação. E aí que ele diz, ó, que eu sou ateu. Deus algum me ajudou em nada, Jesus algum me ajudou em nada. Não ajuda. Se não for eu colocando a mão na massa, meu amigo, você não vai sair de onde você está. Não vai. Então aí o Plauto Leal faz esse elogio a mim aí. Porque eu vim de uma vida muito difícil. Para vencer, como ele diz aí, para eu ter uma situação sólida boa hoje, eu lutei para isso. Apenas eu, estudando muito, muito. E veja, hoje eu estou aposentado, mas não deixo de ler. Todos os dias eu pego aí umas 3 horas ou 4 horas de leitura, revista e livros. Eu leio um livro a cada semana. Já meus irmãos não têm essa vida que eu tenho. Tem uma vida difícil, meus irmãos. Nenhum deles nunca se submeteu a um concurso público, porque não estuda. Não estuda. Você entendeu? Eles não estudaram como eu. Um irmão meu, irmã, nunca leu um livro na vida. Pô, eu já li aí, não sei nem quantos livros eu já li. A diferença é essa, gente. E eu quero aqui agradecer ao Plauto Leal por esse elogio aí que ele fez a mim. Mas esse elogio que ele fez é a pura verdade, é a minha vida. E é assim para você, se você aí quer galgar um emprego melhor, um salário melhor, estude, camarada. Se você não tiver uma profissão, estude. Estude. Porque você estudando só terá a ganhar. Agora, se você ficar em sua casa, orando, pedindo aos deuses um emprego, esse emprego não chegará. Por quê? Porque oração, todo mundo sabe disso. Oração não tem efeito algum, não serve para nada. Então aí, um abraço para o grande Plauto Leal. Agora vamos aqui a mais um comentário aqui, ó. O sexto, né? O quinto. Então aqui é do Henrique Agostinho Silvério, ó. O Henrique Agostinho fez um comentário. E o Plauto Leal, que eu acabei de ler aqui um comentário dele, ele respondeu ao comentário do Henrique Agostinho. Então, novamente aqui, vou trazer o Plauto Leal, mas aqui ele comentando, fazendo uma análise sobre o comentário do Henrique Agostinho Silvério. Então aqui é um cearense, o Plauto Leal, analisando o comentário de um morador de São Paulo, do estado de São Paulo, o Henrique Agostinho Silvério. Então vamos lá, gente. Vamos aqui. O Henrique Agostinho Silvério, ele mora em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Ele é um especialista em desenho. Ele fez agora recentemente não, há uns 2 anos, ele fez um desenho, eu e Elvis Aaron Presley. Vocês conhecem, né? Elvis Aaron Presley. Aquele norte-americano que nasceu em Tupelo, no Mississippi, e morreu em Memphis, no Tennessee. Você conhece, né, o Elvis? Aquele que cantava assim, o Elvis, ó. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender,
Love me true, all my dreams. Viu aí? Ele cantava assim, o Elvis. Pois bem, aí o Henrique fez um desenho, não me cobrou nada e mandou pelos correios para mim. Está lá em meu apartamento aqui em Brasília. Então veja, a pessoa maravilhosa, um desenho perfeito. Eu ao lado de Elvis Aaron Presley. You know I can be free, say I alone, if you can come around, at least please telephone, don't be cruel, to a heart that's true. I wanna love, oh baby, yeah, I'm alone. Viu aí? Muito bem, então vamos aqui ao comentário do Henrique. E depois vou ler a resposta do grande Plauto Leal. O Henrique Agostinho Silvério escreve assim, entre aspas: a gente pede para almas, as almas pedem para os anjos pedem a Deus a caridade. Esta música espírita que meu pai e minha mãe cantavam para as santas almas benditas às segundas-feiras. Porém, fomos vivendo a mesma vida de sempre, que só melhorava um pouquinho quando ou eu ou minha irmã conseguíamos um emprego com melhor remuneração inicial, pois, com o passar do tempo, ficava quase a mesma coisa. Meus pais punham o café sem açúcar para São Benedito, velas brancas para almas e outros pequenos ritos católicos espíritas. Eu via aquilo e achava uma tolice. Porém, para compensar, meus pais e minha irmã ficavam atemorizados porque eu almoçava ou jantava sem fazer agradecimento algum para Deus. Pois quem trabalhava era eu. Quem ia ao mercado e açougue era eu. Deus algum fazia nada disso. E além de não agradecer o alimento, também não rezava para dormir ou ao acordar. Para eles, uma heresia. Para mim, algo sem sentido. Afinal, sendo descendente de povos originários, qual a lógica para agradecer e rezar para um Deus estrangeiro, importado, vindo dentro de uma caravela de estrangeiros usurpadores? Eis a pergunta do Agostinho. Belíssima aqui a manifestação do Henrique Agostinho Silvério. Ele também escreve muito bem. Enquanto eu estou aqui falando, pessoas ali vão caminhando, ó. Mas eu fico aqui no lugar reservado para ninguém me atrapalhar. Então pessoas ali estão caminhando, ó, sempre olhando para cá. Mas ninguém se aproxima, né? Claro. Então vamos lá, gente. O Henrique Agostinho Silvério mostra aqui, veja, a ingenuidade dos pais dele, porque eram cristãos aí, diz aqui cristãos católicos espíritas. É uma mistura aqui desgraçada, né? Muito bem, ele diz assim, ó, que os pais, veja o que a religião é capaz de fazer com o ser humano. Ele diz aqui que os pais dele aqui, ó, os pais, ó, ofereciam, olha aqui, ó, meus pais punham, olha aí, ó, colocavam café sem açúcar para São Benedito. Olha aqui, gente. São Benedito não existe. É uma criação da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas os pais do Henrique Agostinho Silvério, todas as manhãs colocavam café sem açúcar, veja, para São Benedito. Talvez é porque São Benedito tinha problemas, né, problemas aí que não podia usar o açúcar, né? Diabetes, né? Talvez aí o São Benedito seja um santo diabético. Café sem açúcar. Talvez só com adoçante. Mas veja aí, ó, os pais do Henrique Agostinho Silvério, morando lá em São Bernardo do Campo, em São Paulo, veja,
colocavam um café sem açúcar para São Benedito. Isso é um ato racional, gente? Não. É por isso o Freud dizia que o homem religioso, ele faz uso de fundamentações miseráveis para seus pontos de vista e que a fé religiosa leva o homem religioso a um estado muito parecido com a demência. Então veja, uma pessoa colocar café sem açúcar para um santo, pessoa dessa não é normal. Por maior o respeito que eu tenho pelos pais do Henrique Agostinho Silvério, isso não é normal, gente. Há alguma coisa aí errada no cérebro de uma pessoa dessa, entendeu? Colocar café sem açúcar para um santo. Veja o que a crença religiosa é capaz de fazer com o ser humano. E diz também que os pais dele, colocavam também velas brancas para almas. Veja bem. E outros pequenos ritos católicos espíritas. Ele diz aí que os pais dele não gostavam quando o Henrique Agostinho Silvério estava comendo e não agradecia a Deus. Veja aí, os pais dele não gostavam disso. Ficavam magoados com o filho. Ora, onde já se viu isso? Você está comendo, você está almoçando, jantando e tem que agradecer a um Deus? Deus algum existe? Deus algum leva comida para alguém e Deus algum priva alguém dos alimentos. Isso é ignorância nossa. Então ele diz aqui que durante o almoço, o Henrique Agostinho sempre foi ateu, sempre. Ele diz aqui que durante o almoço, o jantar, jamais agradecia a um Deus qualquer e os pais ficavam magoados. Ele diz também que antes de dormir, também não agradecia nada a Deus algum. Os pais também ficavam magoados. Então veja, o que a religião é capaz de fazer com uma família, não é? Os pais ficarem magoados porque o filho não segue seus ritos aí religiosos. Um absurdo. E no final, ele diz assim, o Henrique Agostinho, diz assim, qual a lógica? Ele diz, ouça bem o que ele diz. Qual é a lógica para agradecer e rezar para um Deus estrangeiro, veja bem, importado, vindo dentro de uma caravela de estrangeiros usurpadores? Viu aí? O que ele está dizendo? Ele está se referindo aí, ao Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é um Deus brasileiro. O Deus da Bíblia é o Deus dos judeus, dos hebreus. A Bíblia não foi um livro impresso por brasileiros. A Bíblia é de fora. O Deus da Bíblia é de fora, é dos hebreus, é dos judeus. E como é que esse livro chegou aqui? Como é que o cristianismo chegou ao Brasil? É simples. Está na história do Brasil. E o Henrique Agostinho Silvério, que é inteligente, que é homem culto, que lê, que estuda, ele diz aqui, qual a lógica para agradecer e rezar para um Deus estrangeiro, importado, vindo dentro de uma caravela de estrangeiros usurpadores? Ele está dizendo aqui que o cristianismo, a Bíblia cristã, chegou aqui ao Brasil no início, trazidos ali a Bíblia e a religião cristã, trazidas pelos portugueses em abril de 1500. Viu aí? É por isso que ele diz que o Deus dos cristãos, o Deus da Bíblia, é um Deus estrangeiro, lá dos hebreus de Israel, e não nosso. E esse Deus, ele foi trazido, veja, em uma caravela, são várias caravelas, né? Vieram várias caravelas de Portugal para cá, em uma delas, Pedro Álvares Cabral. Eles, portugueses, cristãos católicos, trouxeram para cá o Deus hebreu e a Bíblia. E aí o povo foi se formando com essa religião predominante, entendeu? Então, por que o cristianismo é a religião aí predominante no Brasil? Porque é simples, basta você ler a história do Brasil. E diz aqui o Henrique Agostinho Silvério, qual a lógica de agradecer e rezar para o Deus da Bíblia que foi trazido para cá pelos portugueses
invasores, usurpadores, porque os portugueses vieram para cá e aqui já havia o dono da terra, essa terra que hoje a gente chama de Brasil. Já havia o dono aqui, os índios chegaram aqui primeiramente. Então quem chega primeiramente a um lugar é o dono do lugar. Mas aí depois os portugueses, com poder de fogo, entraram no Brasil, portugueses usurpadores, portugueses invasores, se apoderaram da riqueza do Brasil e trazendo aí o Deus da Bíblia, trazendo a Bíblia, entendeu? Então o Agostinho diz, qual a lógica para agradecer e rezar para um Deus estrangeiro, o Deus da Bíblia, importado, o Deus da Bíblia, vindo dentro de uma caravela, as caravelas portuguesas com Pedro Álvares Cabral, etc. E aqui uma caravela de estrangeiros usurpadores, de portugueses invasores. Aí é aqui a manifestação do Henrique Agostinho Silvério. Viu aí, gente? Muito bem. O Henrique fez aí o comentário. Logo em seguida, o Plauto Leal, que era cristão católico, o Henrique sempre foi ateu, o Henrique. Já o Plauto Leal era cristão católico fervoroso. Aí o Plauto Leal leu o comentário do Henrique Agostinho e respondeu assim, o Plauto Leal, que mora em Crato. Ele respondeu assim: Henrique, veja, Henrique, a superstição dos seus pais, pois para eles não agradecer a Deus pela refeição é um sacrilégio. Não orar antes de dormir é um ato de desagrado a Deus. O Plauto Leal está dizendo aqui para o Henrique, né? Famílias cristãs, principalmente evangélicas, têm o hábito de orar à mesa. Mas como agradecer a esse Deus pela refeição, se a gente sabe que naquele momento milhares de famílias não podem ser gratas a esse mesmo Deus que diz que é fiel? Quantas pessoas muito mais necessitadas deveriam ter pelo menos o básico? Muito não, o básico. Mas infelizmente estão em situação de extrema pobreza, vítima de uma política desgraçada e corrupta que vem gerando essas mazelas num país predominantemente cristão. E continua o Plauto Leal. Quantas pessoas que, embora acreditem em Deus, estão vivendo em situação de vulnerabilidade. E a pergunta é o que esse Deus está fazendo por essas pessoas. O que esse Deus está fazendo por essas pessoas? Pergunta aí o Plauto Leal. Um Deus que prometeu na Bíblia atender às orações de seus fiéis. Está lá Jesus dizendo: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E esses desamparados nada recebem. Oram, oram e oram. Diz aí o grande Plauto Leal. E o Plauto diz assim: são esses questionamentos que nos fazem colocar à prova esse Deus e ver o quão inútil é a crença do cristão. Viu aí? E esse aí, o Plauto Leal, foi um cristão católico fervoroso. Mas ele não tem como fugir da realidade. Entendeu? Ele é uma pessoa racional. Então ele diz aqui para o Henrique, né? Ele diz assim, veja o que ele diz aqui, vamos lá. Ele diz assim, quantas pessoas muito mais necessitadas deveriam ter pelo menos o básico? Então você vê aí um mundo de desigualdade, não é? Um mundo de desigualdade. E ele fala aqui, vítimas, os pobres aqui no Brasil, principalmente, vítimas de uma política desgraçada e corrupta. Aí está. Ele tem razão, o Plauto Leal. Uma política desgraçada e corrupta aqui no Brasil.
que pratica os mais variados crimes sem a punição. Políticos aqui que fazem festa com dinheiro público. Políticos com altos salários e o povo na miséria. Políticos aí, todos eles com um belo plano de saúde pago pelo povo, e o povo não tem esse direito. É o que ele diz aí, ó, uma política desgraçada e corrupta que leva o povo aí à maior miséria, e que esse Deus não faz nada pelo povo. O povo orando, acreditando, e nada é feito. Viu aí? É o que ele diz aqui, ó. E ele diz mais ainda. Ele diz aí que quantas pessoas que, embora acreditem em Deus, olha aí, ó, quantas pessoas que, embora acreditem em Deus, fazem orações, ó, estão vivendo em situação de vulnerabilidade, de miséria, de miséria, não tem nada. É aquela, o pessoal diz que é aquela fartura, né? A fartura nos lares pobres, né? Fartura, ou seja, não, falta tudo, né? A fartura, ou seja, falta tudo aí. Os pobres não têm emprego, não têm um salário honesto, não tem plano de saúde, os pobres aqui no Brasil. Veja bem, não tem plano de saúde. Quando adoecem, vão para hospitais públicos, superlotados e aparelhos quebrados. Aqui em Brasília, 19 mil pessoas, 19 pobres, que oram a Deus e a Jesus pedindo cura, e não são atendidos os pobres aí, cristãos fervorosos. Eles, 19 mil, em uma fila, em um hospital público, para conseguir uma operação. Ou seja, a pessoa tem que ser operada agora, mas tem que esperar aí 19 mil na fila. E essas pessoas cristãs estão pedindo a Deus saúde apenas, não é riqueza não, é saúde, mas não obtém resultado por meio de oração. E Jesus prometeu aqui, está na Bíblia, ele disse, vamos procurar aqui, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Isso não se verifica, viu aí, gente? Olha, quero aqui agradecer a essas 5 pessoas: Cláudio Antônio, Edilina Vieira, Francisco Salviano, Plauto Leal e o Henrique Agostinho Silvério. Agradecer aí pelas manifestações deles. E assim, você aí que está assistindo ao vídeo, ouça o pássaro aí, ó. Você aí que está assistindo ao vídeo, escreva em minha página todos os dias aí. Escreva aí, relate algum fato que você viu, de caráter religioso ou não. Escreva aí em minha página, que seu comentário sairá aqui. Amanhã, sábado e depois domingo, não farei vídeos, né? Porque vou dar uns passeios por aí em clubes. Então não farei vídeos amanhã, sábado e domingo. Voltarei segunda. Então escreva aí. Eu pegarei seu comentário e trarei para cá. Certinho? Escreva então. Gente, é isso aí. Muito obrigado ao Cláudio Antônio, em Pará de Minas, Edilina Vieira, em Trairi, no Ceará, o Francisco Salviano Souza, obrigado, não sei onde ele mora, o Plauto Leal, que mora em Crato, perto de Juazeiro do Norte, Ceará, obrigado, Plauto, e o grande Henrique Agostinho Silvério, grande professor de desenho, que mora em São Bernardo do Campo. Mais um vídeo e muito obrigado.